quase metade do peso do aço, mas sem perder em resistência. Um metal que não teme ferrugem, água salgada e pode até viver dentro do seu corpo sem causar alergia. Isso é titânio. Mas como, a partir da pedra que chamamos de minério, nasce este metal? Vamos dar uma olhada em sua jornada fascinante. O titânio não é encontrado em sua forma pura, como ouro ou prata. Ele está escondido em rochas chamadas rutilo e ilmenita. Essas rochas são pesadas, escuras e precisam ser extraídas da terra. Escavadeiras enormes, verdadeiros gigantes do mundo da construção, que, como titãs, rasgam a terra a dezenas de metros de profundidade. Suas caçambas, do tamanho de um carro pequeno, cravam no solo com um rugido, levantando toneladas de pedra, areia e argila. O ar se enche com o barulho dos motores e o ranger do metal, e nuvens de poeira se levantam para o céu, como nuvens de tempestade. Cada movimento da escavadeira é uma dança poderosa de metal e força, onde a precisão se combina com um poder incrível. Correntes gigantes e sistemas hidráulicos trabalham em harmonia, como músculos mecânicos que permitem a essas máquinas superar até as rochas mais duras. É um espetáculo de técnica, onde cada passo nos aproxima de revelar os tesouros da Terra, o minério que será o começo de uma grande aventura industrial. O peso do minério extraído pode chegar a centenas de toneladas por dia. Após a extração, o minério é purificado de pedras, areia e ferro, usando separadores magnéticos e gravitacionais. É como uma peneira que separa as partículas desejadas. Agora começa a parte mais interessante. O titânio no minério é como um bolo com chocolate e creme, mas nós só precisamos do creme. Para isso, utiliza-se o processo Kroll, que consiste em duas grandes etapas. O minério é misturado com carvão e aquecido a uma temperatura muito alta, mais de 1000 graus Celsius. Ao mesmo tempo, é introduzido gás cloro, que reage com o titânio e o oxigênio no minério, formando uma substância líquida, o tetracloreto de titânio. Esta substância é purificada de impurezas para obter um gás líquido transparente e leve. A duração da reação e o ciclo tecnológico podem levar vários dias, com um controle rigoroso de temperatura e atmosfera para evitar a oxidação. O tetracloreto purificado entra em uma grande câmara hermética, onde é misturado com magnésio derretido a uma temperatura de mais de 1500 graus. O magnésio rouba o cloro, e o que resta é titânio puro na forma de uma massa porosa, chamada de esponja de titânio. Este processo dura vários dias e exige uma proteção rigorosa contra o ar, pois o titânio reage muito rapidamente com o oxigênio. A esponja de titânio é resfriada e triturada, e depois compactada em grandes briquetes. São como grandes briquetes cilíndricos, que em forma e tamanho se assemelham aos briquetes de combustível usados em caldeiras. O peso de um briquete pode chegar a vários quilos, o que os torna convenientes para transporte e processamento posterior. São cilindros compactos com aproximadamente 7,6 centímetros de diâmetro e até 35,6 centímetros de comprimento, o que facilita seu armazenamento, transporte e uso futuro na produção de artigos de titânio. Depois que os lingotes de titânio são obtidos por fusão e fundição, começa a próxima etapa importante: a conformação do metal nas formas desejadas, que depois se tornarão peças para a aviação, medicina, engenharia mecânica e outras indústrias. Este processo inclui forjamento, laminação e outros métodos de processamento de titânio que permitem dar ao metal as dimensões, a forma e as propriedades necessárias. Primeiro, os lingotes de titânio são aquecidos a altas temperaturas, geralmente cerca de 950 graus Celsius. Tal aquecimento
torna o metal mais plástico e aumenta sua capacidade de deformação sem rachaduras ou danos. No entanto, mesmo aquecido, o titânio permanece um metal muito forte e duro. Portanto, seu processamento requer equipamentos especiais, máquinas modernas com acionamentos potentes, capazes de criar forças enormes. Um dos métodos mais comuns de conformação do titânio é a laminação. Neste processo, o lingote passa entre rolos que gradualmente reduzem a espessura do metal e o alongam. A laminação permite obter finas chapas de titânio com espessura uniforme e superfície lisa. Essas chapas são então usadas para fabricar fuselagens de aviões, implantes médicos, peças de motores e muitos outros produtos. Além da laminação, o forjamento é amplamente utilizado. Um processo no qual o metal é submetido a pressões de impacto ou graduais para lhe dar a forma desejada. O forjamento de titânio é realizado em prensas ou martelos especiais, que podem criar uma pressão enorme. Graças ao forjamento, a estrutura do metal se adensa, o que aumenta sua resistência e tenacidade ao impacto. Isso é especialmente importante para peças que trabalharão em condições difíceis, como em motores de aviação. O titânio também pode ser dobrado, cortado e perfurado, mas devido à sua alta resistência e natureza dura, essas operações exigem o uso de tecnologias modernas e ferramentas especiais. Para o corte, são utilizadas ferramentas de corte de diamante ou carboneto, que não perdem o fio e são capazes de trabalhar com titânio sem superaquecer. A perfuração de titânio é realizada com refrigeração especial para evitar o superaquecimento e a deformação do metal. Outra característica do titânio é sua tendência a reagir com o ar em altas temperaturas, o que pode levar à formação de películas de óxido duro na superfície. Portanto, todas as operações de aquecimento e conformação do titânio são realizadas em um ambiente protegido, sob vácuo ou em gases inertes, para preservar a pureza do metal e suas altas promecânicas. Aviões e naves espaciais contêm até 30% de titânio, porque ele é leve e suporta grandes cargas. Os implantes de titânio não são rejeitados pelo corpo, por isso são usados para próteses, implantes dentários e até marca-passos. Carros esportivos usam titânio para reduzir o peso e aumentar a velocidade. Turbinas, equipamentos químicos, navios, tudo isso é frequentemente feito de titânio devido. A tecnologia mais revolucionária que começou a ser usada recentemente é a impressão 3D com titânio. Aí está, o futuro em nosso dia a dia. Imagine que, em vez do corte ou forjamento tradicional do metal, uma peça é literalmente cultivada camada por camada, como se estivesse construindo um quebra-cabeça com um material mais resistente. Este método permite criar formas super complexas com cavidades internas, nervuras finas e padrões geométricos complexos, que antes eram impossíveis de fabricar pelos métodos convencionais. Graças à impressão 3D, é possível reduzir o peso das peças, mantendo sua resistência, o que é muito valioso para a aviação e a indústria espacial. O processo ocorre em câmaras especiais, onde o pó de titânio é derretido por um laser ou feixe de elétrons, controlando precisamente cada camada. Isso não é apenas tecnologia. É o futuro que já hoje ajuda a criar peças mais leves, mais fortes e mais eficientes para as tarefas mais complexas.